Olá, pessoal. Vamos nessa aula continuar o assunto da física moderna, iniciando um assunto específico, que é a radiação do corpo negro. Então, nessa primeira parte, na parte 1, eu vou abordar algumas características do que nós definimos para a física como um corpo negro. Quando nós falamos em física moderna, antes de iniciarmos o nosso assunto, a física moderna ela é considerada a física desenvolvida a partir do século XX. Então, a partir de 1900, um pouquinho antes, um pouquinho depois, nessa época, você tem grandes cientistas que dão origem, o conhecimento que eles auxiliaram no desenvolvimento, dão origem a uma nova física. Esse conhecimento dá origem a uma nova física, a física moderna. Física moderna, então, a gente remete essa física moderna ao início da física moderna, os primórdios da física moderna, ao início do século XX, em torno de 1900. O que aconteceu? No início do século XX, havia alguns problemas. A física clássica, quando ela previa alguns resultados experimentais, mas quando os físicos analisavam esses resultados experimentais eles não estavam de acordo com a física clássica. Então, vários experimentos, os resultados experimentais, eles não estavam de acordo com o que a teoria da física clássica previa. E quando falamos em física clássica é basicamente o que você estuda ao longo de praticamente todo o ensino médio, a maior parte. Mecânica, leis de Newton, termodinâmica, leis da termodinâmica. Então a física clássica, ela fazia algumas previsões, mas na hora de analisarmos os resultados experimentais, esses resultados não estavam de acordo. De alguns experimentos. Estamos falando de alguns resultados experimentais. Então, como já falamos anteriormente, as teorias da física não explicavam os resultados de alguns experimentos. Quais eram esses resultados? Quais eram esses problemas? O problema da luminescência, calores específicos, atômicos, efeito fotoelétrico, radiação do corpo negro. De uma maneira mais geral, isso estava relacionado com a natureza e a propagação da radiação da onda eletromagnética, onde você tem aí uma divisão entre a visão mecanicista de mundo, vamos lembrar Galileu, Newton, e as visões oriundas da teoria de Maxwell, as equações de Maxwell, o eletromagnetismo. O primeiro problema que nós definimos dessa forma é o problema da radiação do corpo negro. Antes que a gente analise que problema era esse, nós temos que entender o que é para a física um corpo negro. E muito importante você lembrar disso, que um corpo negro para a física não necessariamente é um corpo de cor preta. Como assim, professor? Olhem só, corpo negro para a física não é necessariamente um corpo de cor preta. O Sol, para a física, é um corpo negro, mas o Sol não é um corpo de cor preta, por exemplo. Vamos entender, então, de onde vem essa denominação de corpo negro. O que é um corpo negro para a física? Antes de falarmos sobre o corpo negro, vamos revisar um pouquinho de ótica. O Isaac Newton, existe um experimento clássico da decomposição da luz realizada pelo Isaac Newton, a dispersão da luz. Então você tem um prisma e você tem a luz branca. A luz branca, ela é composta por milhares de cores. Nós as definimos em 7 cores. Na verdade, existem
muitas outras cores aí no meio. Só que as 7 mais perceptíveis, ou que a gente define em algumas faixas, são vermelho, podem observar, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então a luz branca, ela pode ser dividida numa faixa de frequências. E cada faixa de frequências atribuímos uma cor. Nós geralmente falamos que a luz branca é dividida em 7 cores. Na verdade, existem muito mais cores aí. Mas, de maneira geral, a gente pode afirmar vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Sempre nessa ordem. Num extremo você terá o vermelho e no outro extremo você terá o violeta. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Se eu inverter o prisma, como nós temos essa figura, aqui você tem a luz branca. Você faz um furinho aqui na parede para que você tenha um raio de luz branca. A luz, ela muda de meio. Ela vai, por exemplo, do ar para o vidro, do vidro para o ar. Quando a luz muda de meio, ela sofre um fenômeno que nós chamamos de refração. Refração é quando uma onda, por exemplo aqui, ela muda o meio de propagação e ela muda a sua velocidade de propagação. Aquela sendo no meio que ela vai mais rápido para o meio mais devagar, onde ela se move com uma velocidade menor. Por isso ocorre esse desvio. E aqui nós podemos observar novamente. Então, quando a gente fala luz branca, ela está incidindo pelo ar, vai sofrer refração quando entra, quando sai. O que acontece então é que você consegue decompor a luz branca nas cores. Aqui nós temos vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O que é bem importante, pessoal, é vocês analisarem que num extremo você tem o vermelho e no outro extremo você tem o violeta. Lembrem bastante da nossa outra aula em que nós falávamos sobre o espectro eletromagnético, onde na luz visível, lembrem que as frequências imediatamente inferiores ao vermelho, infravermelho, as frequências imediatamente superiores ao violeta, ultravioleta. Quando nós olhamos um objeto, a cor de um objeto não depende apenas do objeto, ela depende da luz que incide sobre o objeto. Então vamos dar um exemplo. Temos um objeto aqui que ele foi pintado de azul. Quando a luz branca incide sobre o objeto, você enxerga esse objeto azul. Na verdade, esse objeto ele reflete um pouco das outras cores, mas predominantemente ele reflete o azul. Então o que ocorre? Você tem um objeto azul. Por que ele é azul? Imaginem que a luz branca incidiu sobre ele, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Esse objeto absorveu as outras cores, as outras ondas, e refletiu apenas o azul. Então esse objeto é azul porque ele refletiu o azul. Observe que interessante, ele é azul porque ele refletiu o azul. Ele absorveu as outras frequências e refletiu o azul. Vamos observar aqui um objeto, por exemplo, vermelho, foi pintado aqui de vermelho. A luz branca atingiu o objeto. O que ele fez? Ele absorveu as outras cores e refletiu predominantemente o vermelho. Então, nós já observamos que a cor de um objeto tem a ver com o que ele reflete. No caso de um objeto branco, nós temos a luz branca. Um objeto é branco, o que ele faz? Ele reflete todas as cores. Então, se eu incidir luz branca, ele vai refletir a luz branca. Na luz branca, você tem essas componentes na luz branca. Um exemplo que não está aqui é o seguinte: se esse objeto se eu utilizasse luz azul, se eu incidisse luz azul sobre esse objeto, ele refletiria o azul.
e você enxergaria esse objeto azul. Então, quando você enxerga a cor de um objeto, não depende só do objeto, depende da luz que incidiu no objeto e que ele refletiu. Então, no caso de um objeto branco, incidiu a luz branca, refletiu a luz branca, todas as componentes. Temos aqui um outro objeto, então um objeto de cor preto. Você pintou aqui ele de preto e você incidiu luz branca. O que o objeto preto faz? Ele absorve todas as outras cores. Então, se ele absorve todas as outras cores, ele não reflete a luz. Então, um corpo de cor preta é um corpo que absorve a radiação luminosa, a luz. Se ele absorve toda a radiação, ele não reflete. Então, um objeto de cor preta, ele absorveu a luz que incidiu sobre ele. Isso é bem interessante. Então, quando nós falamos no objeto de cor branca, no objeto de cor preto, a gente vai falar sobre a reflexão. O objeto de cor branca, aliás, vai refletir toda a luz que incide sobre ele. E o objeto de cor preta vai absorver toda a luz que incide sobre ele. Aqui eu estou falando que na prática o que acontece é que você até tem uma outra reflexão, um pouquinho aqui das outras cores, porque depende também da cor que você pinta. Estou pensando aqui no objeto, uma cor puramente preta, aqui um objeto puramente vermelho, aqui um objeto puramente azul. E aqui um objeto puramente branco. Um exemplo interessante, eu até coloquei o link aqui e sugiro que vocês façam a leitura. Porque quando nós estamos com uma... Se tem um dia ensolarado e nós vamos no sol, vamos imaginar uma camiseta de manga curta branca e uma camiseta de manga curta preta, mais escura. Qual das duas esquenta mais? Será que depende da espessura ou não? Então, esse artigo, esse texto, é um texto bem curto e bem interessante, cujo título é Roupa Preta realmente esquenta mais no calor? Não vou colocar a resposta aqui, mas eu sugiro que vocês façam a leitura, é bem interessante. Lembrem sempre do que nós falávamos aqui. Na prática, certamente você já percebeu algumas coisas aqui, mas tem algumas coisas bem interessantes também nesse texto. Vale a pena a leitura. Para a física, então nós vamos utilizar essa ideia. O que seria um corpo de cor preta? Ele absorve a luz que incide sobre ele. Então, o corpo negro, nós temos um modelo. Aqui nós temos um corpo negro, nós vamos chamar de corpo negro de orifício. Por quê? Porque tem uma abertura aqui. Você tem uma abertura e você vai incidir uma radiação sobre ele. Lembrem das aulas passadas que nós temos no espectro eletromagnético várias frequências. Todas essas ondas, elas são radiações eletromagnéticas. Então, você tem uma radiação que entrou aqui, refletiu e foi absorvido. Então, após múltiplas reflexões, esse corpo negro, ele absorveu essa radiação. Mas vamos lembrar, uma onda transporta energia. Então, o que o corpo negro fez? Ele absorveu. E ele absorveu a energia que incidiu sobre ele. O que seria um corpo negro ideal? Utilizando esse nosso raciocínio. Um corpo negro ideal é aquele que absorve todas as radiações que incidem sobre ele. Então, ele não reflete, ele absorve. Por isso, o nome corpo negro. Não necessariamente um corpo de cor preta. Isso é muito importante, nós vamos ver daqui a pouco. Então, esse corpo negro, você tem uma radiação que incide, entrou aqui no orifício, sofreu reflexões e fez o quê? E absorveu essas radiações. Mas, ao mesmo tempo que ele absorve, o que ele vai fazer, então? Ele vai emitir. Veja bem, pessoal, ele não reflete.
Ele absorve a radiação que incide sobre ele, absorveu energia. E ele emite radiações de distintos comprimentos de onda. Por quê? Porque ele absorveu energia. Agora ele tem que emitir energia. E essa energia ele emite por ondas eletromagnéticas. Então, quando nós falamos sobre um corpo negro, isso é muito importante você lembrar isso. Nós analisamos o corpo negro a partir de duas perspectivas: a absorção e a emissão. Então, o corpo negro ideal é aquele que absorve todos os comprimentos de onda que incidem sobre ele. E o que ele faz? Ele absorveu energia. Agora ele vai emitir a energia. Vai haver um processo de emissão. E como é que ele emite essa energia? Ele emite utilizando ondas eletromagnéticas. Aqui nós temos um desenho, por exemplo. Aqui você tem um corpo, nós vamos chamar aqui um corpo negro. As radiações incidem sobre ele, então toda a radiação incidente é absorvida. E aí, o que ele vai fazer? Ele absorveu energia. Então agora ele vai ter um processo de emissão. Temos aqui um orifício, um espaço que a emissão é emitida. E essa emissão da radiação, ela depende da temperatura do corpo negro. Então, quando nós analisamos um corpo negro, nós temos dois processos. O processo que ele absorve a radiação, o corpo negro ideal absorve toda a radiação que incide sobre ele e ele emite radiação. E essa emissão de radiação é uma função que depende apenas da temperatura do corpo negro. Então, muito importante, agora nós já vamos fazer uma revisão sobre o corpo negro, é que quando a gente analisa o corpo negro, nós vamos analisar a absorção ou a emissão. Então, um corpo negro, não necessariamente um corpo preto, ele absorve toda a radiação que nele incide. Isso é bem importante, pessoal, para você anotar no seu caderno, para não esquecer. Se ele absorve, ele não reflete. Então, a refletividade é nula, por isso o nome corpo negro. Se ele não reflete, como é que ele pode ter cor? Ele não tem cor à reflexão, mas ele pode ter cor à emissão. Um exemplo, se você pegar aqui eu citei, por exemplo, uma lâmpada incandescente. Você tem um filamento de tungstênio, o que vai ocorrer? Você vai ligar a lâmpada, ela vai ser percorrida por uma corrente elétrica, vai esquentar por efeito Joule, e à medida que ela esquenta, ela começa a emitir luz. Um exemplo também, se você já viu filmes, por exemplo, da Idade Média, em que mostra aquelas pessoas que fabricam facas, espadas, por exemplo, se você observar, ou até numa indústria, você observa que se eu pegar um metal e eu esquentar a uma temperatura muito alta, ele emite luz própria. Então, essa emissão de cor não é a reflexão, ela é a emissão. Além disso, temos então, se ele absorve, se ele é um ótimo absorvente de radiação, ele tem que ser um bom emissor de radiação. Então, todo absorvente é bom emissor. Logo, o corpo negro, além de absorvedor ideal, é também um emissor. E o que ele emite? Conforme falávamos anteriormente, radiação eletromagnética, luz, calor, infravermelho, ultravioleta, enfim. Lembrem do espectro eletromagnético. E essa emissão vai depender da temperatura do corpo negro. Até agora, até esse momento, falei um pouco sobre o corpo negro. E lá no início do vídeo, eu falei que a física clássica, ela não explicava alguns resultados experimentais. Que resultados são esses? Então, nós vamos ter um gráfico. Esse gráfico, você terá de um lado
a intensidade da radiação emitida. E essa intensidade depende apenas da temperatura absoluta. O que significa isso? Temperatura em Kelvin, da temperatura absoluta do corpo e da frequência ou comprimento de onda da radiação emitida. Então temos um exemplo. Nós vamos colocar aqui como exemplo 3 corpos negros. Um corpo está a 5.000 Kelvin, outro está a 6.000 Kelvin e o outro está a 7.000 Kelvin. Onde aqui nós temos potência por metro quadrado. Aqui a gente vai pensar em termos de energia. E aqui nós temos o comprimento de onda. Vamos analisar o seguinte. Vamos observar um corpo, um objeto que está numa temperatura de 7.000 Kelvin. Que radiações ele emite? Ele emite só um tipo de comprimento de onda? Não. Observem que ele emite comprimentos de onda com distintos valores. Então vamos só analisar aqui esse comprimento de onda, a emissão de um objeto que está a 7.000 Kelvin. O que ele emite? Ele emite uma parte considerável. Está em qual região? Está na região do visível. Lembrem que comprimento de onda menor, frequência maior. Então aqui nós temos vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Antes do violeta, menor comprimento de onda, maior a frequência. Então esse objeto que está a 7.000 Kelvin, percebam que ele emite luz visível, ele emite ultravioleta, e ele emite também comprimento de onda maior, frequência menor. Nesse caso aqui, pessoal, ele emite infravermelho. Então, um objeto a 7.000 Kelvin, nós podemos observar que ele emite vários comprimentos de onda. Você tem comprimentos de onda na região do visível, que equivale a essa região que eu estou passando aqui com o mouse. Depois nós temos ultravioleta, estou passando aqui com o mouse, e depois o infravermelho. 6.000 Kelvin. Observem aqui um objeto que está a 6.000 Kelvin. Ele emite luz visível, comprimento de onda maior, frequência menor, então ele emite calor, infravermelho, e ele emite também ultravioleta. 5.000 Kelvin. A 5.000 Kelvin, o que ele emite? Luz visível, um pouco de infravermelho e um pouco de ultravioleta. Quando nós analisamos esses resultados, antes de ir para a próxima parte, percebam o seguinte. Então nós já entendemos que esse corpo que está a uma determinada temperatura, ele emite determinados comprimentos de onda. Isso depende da temperatura absoluta do objeto. Então, a 7.000 Kelvin, ele emite luz visível, ele emite infravermelho, comprimento de onda maior, frequência menor, ele emite ultravioleta. Para saber os valores, nós podemos plotar aqui para analisar os valores. O que a gente vai analisar agora é esse valor para máxima intensidade. Então observem que esse pico de energia está relacionado com o comprimento de onda. Então, observem que a 7.000 Kelvin, o comprimento de onda máximo está aqui próximo do violeta. Observem que a 6.000 Kelvin, o comprimento de onda para a máxima energia está próximo do azul. E observem que a 5.000 Kelvin, o comprimento de onda para a máxima intensidade está próximo do verde.
nós podemos também observar da seguinte forma: a 5.000 Kelvin, comprimento de onda para máxima energia, estou usando o mouse aqui, é o verde. Aí eu aumentei a temperatura do objeto, que foi para 6.000 Kelvin. A 6.000 Kelvin, o comprimento de onda para máxima energia é para o azul. Se eu tenho um objeto a 7.000 Kelvin, o comprimento de onda máxima energia é para o violeta. Percebam que à medida que eu aumento a temperatura, esse máximo de energia, esse comprimento de onda para máxima energia, ele se desloca. Ele se desloca, nesse caso, para a esquerda. Podemos utilizar agora com mais alguns valores. Um objeto a 3.000 Kelvin. Percebam esse comprimento de onda. 3.000 Kelvin, comprimento de onda máximo está aqui. 4.000 Kelvin, comprimento de onda para a máxima energia está aqui. Comprimento de onda para a máxima energia 5.000 Kelvin está aqui. Comprimento de onda para a máxima energia 6.000 Kelvin está aqui. Então percebam que à medida que a temperatura aumenta, esse comprimento de onda para o máximo valor da intensidade, ele vai diminuindo. Ele vai se deslocando. E aí um cientista chamado Wien começou também a analisar esses resultados, formulando o que a gente chama de lei do deslocamento de Wien. Percebam então que se eu analisar apenas esses valores para máxima energia, eu percebo um deslocamento no comprimento de onda. Um exemplo para vocês explorarem é essa simulação. Eu já abri a simulação aqui e ela vai estar presente já no PDF. Então você vai digitar FET Colorado. Ok, já tem o link para vocês abrirem. E esse simulador, ele permite a realização de alguns cálculos interessantes. Vamos abrir aqui o site. Vocês podem usar no celular também essa simulação que eu vou indicar para vocês. É uma simulação realmente muito interessante. Existem outras também de física, de várias áreas. A gente vai clicar aqui em simulações, física. Você pode adicionar em fenômenos quânticos, mas já pode clicar aqui em espectro do corpo negro. Clicando em cima, nós vamos abrir o simulador. O que esse simulador fornece para a gente? O que esse simulador ele fornece para a gente? Tudo bem. Aqui nós temos a energia, a potência aqui, a energia espectral, megawatts por metro quadrado por micrometros. E aqui nós temos o comprimento de onda em micrômetros. E nós temos a temperatura do corpo negro. Então temos o Sol, uma lâmpada, a Terra, uma estrela, Sirius A. Vou dar um exemplo, um objeto, por exemplo, que emite a 5.000 Kelvin. Vamos colocar aqui um objeto que está a uma temperatura de 5.000 Kelvin. Como ele é visto? Observem aqui que ele é visto dessa forma. Você tem azul, verde, vermelho, as três cores primárias para a física, na ótica.
Então vamos analisar esse objeto aqui. Nós temos esse objeto que está a 5.000 Kelvin e ele emite quais radiações? Ele emite luz visível. Percebam que a maior faixa está nessa região da luz visível. Ele emite comprimento de onda maior, frequência menor. Aqui ele emite infravermelho, ondas de calor, e ele emite também ultravioleta. Então esse objeto aqui, ele emite essas radiações. Vamos dar um outro exemplo. Vamos colocar um objeto aqui que está a uma temperatura, vamos observar aqui uma lâmpada. A gente pode fazer o seguinte, pessoal, a gente pode observar aqui uma lâmpada incandescente. Uma lâmpada incandescente, como você enxerga essa lâmpada? A cor emitida pela lâmpada. Você enxerga dessa forma. Uma cor meio amarelada. E quando a gente analisa a lâmpada incandescente, nós temos esse gráfico. O que a lâmpada ela emite? Ela emite luz visível. Percebam que só uma parte está na faixa da luz visível. E ela emite comprimento de onda maior, frequência menor, ela emite ultravioleta. Aliás, ela emite infravermelho, pessoal, infravermelho. Ela emite luz visível e emite comprimento de onda maior, frequência menor e infravermelho. Por que essas lâmpadas elas não são muito eficientes? Porque a parte correspondente à luz visível é em torno de 5%. A maior parte da energia produzida numa lâmpada incandescente é dissipada na forma de ondas que estão na faixa do infravermelho, ondas de calor. Então a maior parte ela dissipa na forma de infravermelho. Quando a gente analisa agora outros objetos, nós podemos analisar aqui o Sol. Vamos analisar agora o nosso Sol. Você pode ajustar aqui os valores. Nós temos o Sol. O que o nosso Sol ele emite? Então, o que o nosso Sol ele vai emitir? A gente vai ajustar aqui o Sol. Isso, aqui. Isso, pessoal. Então, olha só. Sol. O que o Sol emite? A maior parte está nessa região da luz visível. Comprimento de onda maior. Aqui nós temos infravermelho. Comprimento de onda menor. Aqui nós temos ultravioleta. Então, o Sol emite a luz visível, mas também emite ondas de calor, infravermelho, e também emite radiação ultravioleta, por exemplo. Vamos analisar o seguinte, aqui você poderia escolher a temperatura do objeto que você pode aferir aqui, você pode ter qualquer temperatura nessa faixa de valores. O que nós vamos fazer agora é identificar, aqui nós temos a luz visível, infravermelho e ultravioleta, nós temos alguns valores importantes. Eu não vou focar agora na intensidade, que está relacionado com esses valores também aqui, mas a gente vai analisar o que nós falávamos lá no vídeo anterior. Observem o seguinte. Vamos observar agora um objeto que está numa temperatura de 4.300 Kelvin. A 4.300 Kelvin, o comprimento de onda para a máxima energia, a máxima intensidade, é quanto? 0,674 vezes 10 na menos 6 micrômetros. Vamos deixar aqui. Certo? Agora, nós vamos utilizar o Sol como referência. Então, nós vamos utilizar agora o Sol. Aqui, 5.800 Kelvin. A 5.800 Kelvin, o comprimento de onda para a máxima energia, 0,5. Então, percebam que
quando você tinha esse objeto, a 4.300 Kelvin, o comprimento de onda para a máxima energia era 0,674. Quando você tem um objeto que está a uma temperatura de 5.800 Kelvin, o comprimento de onda para a máxima energia é 0,5 vezes 10 a menos 6. Percebam que há um deslocamento para a esquerda. À medida que você aumenta o comprimento de onda, a temperatura diminui. À medida que você aumenta a temperatura, o comprimento de onda para a máxima energia diminui. Quando você diminui a temperatura, o comprimento de onda para a máxima energia, máxima intensidade, ela aumenta. Isso, quando nós analisamos, parece que nós estamos falando de duas grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Então, utilizando esse simulador, pessoal, eu fiz o seguinte, eu fiz uma tabela. Nessa tabela, eu coloquei alguns valores. E esses valores vocês podem observar lá no simulador. Então, lá no simulador, a 4.250 Kelvin, o comprimento de onda para a máxima intensidade é 0,682 vezes 10 a menos 6 micrômetro, ou micrômetros. A 4.750 Kelvin, o comprimento de onda para a máxima intensidade, 0,610 micrômetros. E a 6.000 Kelvin, comprimento de onda para a máxima intensidade, 0,483. Percebam que à medida que a temperatura aumenta, o comprimento de onda máximo diminui. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre elas é sempre constante, ou seja, quando você multiplicar uma pela outra, sempre dá o mesmo valor. Então, eu coloquei uma coluna, onde eu multipliquei o comprimento de onda vezes a temperatura. Nesse caso aqui, eu coloquei 0,682 vezes 10 na menos 6. Fazendo a multiplicação, temos 0,002898, 0,002898, 0,002898. Ou seja, essa multiplicação ela é sempre constante. Assim, podemos afirmar que lambda e temperatura são inversamente proporcionais. Essa lei é conhecida como lei do deslocamento de Wien, que funcionava muito bem para altas frequências ou pequenos comprimentos de onda. O que essa lei do deslocamento de Wien afirma? Que o lambda para o máximo de intensidade vezes a temperatura em Kelvin é constante. Quanto vale essa constante? Utilizando os próprios dados do simulador, nós chegamos ao mesmo resultado que o Wien, 0,002898. Como atividade, pessoal, vocês vão fazer agora uma atividade em dupla. Essa atividade em dupla é o seguinte: vocês vão, utilizando o simulador, vocês vão escolher uma temperatura diferente daquela que a gente utilizou, certo? E vocês vão explicar o gráfico. O que é explicar o gráfico? Explicar o gráfico é explicar, vamos imaginar que alguém escolheu 6.000 Kelvin. Não vai escolher, mas estou dando um exemplo. Eu escolhi 6.000 Kelvin. Você escolhe outra temperatura. Aí você vai dizer, 6.000 Kelvin, pode tirar o print da tela, você vai explicar. O que ele emite? Luz visível. É o que ele mais emite? Depois, o que ele emite além da luz visível? Ele emite infravermelho. Que infravermelho? Micrômetros. Ele emite também o quê? Ultravioleta. Qual é o comprimento de onda para a máxima energia que ele emite?
Essa é a primeira parte, é explicar. Justamente explicar o que significa esse gráfico. E a segunda etapa, vocês vão construir uma tabela, utilizem valores diferentes, não é isso que o professor fez, podem utilizar até mais do que uma linha, fica a critério de vocês. Vocês vão selecionar a temperatura, observar qual é o comprimento de onda máximo e fazer a multiplicação, de forma que vocês também consigam obter essa lei do deslocamento de Wien. Ok? Aqui, experimentalmente, o resultado que nós tivemos foi 0,02898. Se você usar com menos algarismos após a vírgula, 0,0029. Mas vocês podem utilizar aqui os resultados como referência para desenvolver no simulador. Então, essa atividade, na verdade, esses dois itens, vocês podem fazer em dupla e depois me enviar via e-mail. E aí o prazo depois eu coloco também lá no CIGA, no item tarefa. E qualquer dúvida também vocês podem me enviar via e-mail. Para a gente finalizar essa parte da aula, essa lei do deslocamento de Wien, ela tem qual importância prática? Então vou dar um exemplo. O corpo humano está a temperatura de aproximadamente 310 Kelvin. Essa temperatura, ela está em Kelvin. Então, a temperatura do corpo humano em Kelvin, 310 Kelvin. Nós emitimos radiação, professor? Sim, emitimos radiação. Mas que tipo de radiação é essa? Então, a pergunta é a seguinte: qual será o comprimento de onda para o qual é máxima a intensidade da radiação emitida pelo corpo humano? Vamos utilizar a lei do deslocamento de Wien. Lambda máximo vezes a temperatura igual 0,002898. Temperatura em Kelvin, 310. Esse comprimento de onda, 9,3 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 é micrômetros. E aí vamos analisar o seguinte, pessoal. Micrômetros. 1, 2, 3. Então, daqui para cá, você tem quais esses comprimentos de onda equivalem a qual tipo de radiação nessa região? Após o vermelho, comprimento de onda maior, observem aqui, infravermelho. Então, a radiação que nós emitimos, ela está na faixa do infravermelho. Isso é bem interessante. Uma aplicação prática, muito utilizada na mecânica, mas não apenas na mecânica, eu vou dar um exemplo na área dos recursos pesqueiros, é a termografia. Se um corpo emite ondas eletromagnéticas, se nós conseguirmos captar essas ondas eletromagnéticas, vamos conseguir também analisar a temperatura do objeto que emitiu essa radiação. Então aqui você tem uma casa, por exemplo, você percebe que você consegue identificar em diferentes regiões dessa residência ou desse prédio a temperatura dessas diferentes regiões. Essa aplicação é o que nós chamamos de termografia. Um exemplo muito importante na área da mecânica é o seguinte: imagina que você aqui tem uma peça, um motor, por exemplo, e duas peças laterais. Utilizando a termografia, você consegue analisar os comprimentos de onda emitidos por essas partes laterais e essa parte aqui do motor, e você consegue, utilizando esses comprimentos de onda, analisar a temperatura em cada parte de cada peça. Então aqui, por exemplo, nós temos uma escala, onde nessa figura, com o mouse, equivale nesse ponto a 107 graus Celsius. Então você tem aqui uma faixa de valores. Então você consegue analisar a temperatura, como é um campo de temperatura, seria um campo escalar, mas como é que essa temperatura ela se distribui? Ela está distribuída ao longo desse objeto.
Na área do recursos pesqueiros, como esse material eu vou colocar em PDF também, sugiro que vocês façam a leitura, é bem interessante. Eu encontrei esse artigo cujo título é Condições térmicas em viveiro com criação de pirarucu, arapaima gigas, na comunidade Pixuna do Tapará, no município de Santarém, no Pará. E é bem interessante porque eles utilizam essa técnica, onde você tem um termograma. Observem aqui que você tem o termograma no globo ocular e na cabeça dos pirarucus no momento em que foram capturados para as avaliações biométricas. E esse artigo, como conclusão, então fica como sugestão vocês realizarem a leitura, diz o seguinte: a termografia na piscicultura auxilia na identificação de áreas críticas à sobrevivência de animais nos viveiros. A temperatura no globo ocular dos pirarucus foi a mais sensível durante as avaliações biométricas, indicando que os mesmos devem ser manejados rapidamente para não entrarem em estresse térmico e comprometer o desempenho dos animais. Então percebam que a termografia, como exemplo, na área da mecânica, por exemplo, é bastante utilizada, mas também pode ser utilizada na área de recursos pesqueiros. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, nossa parte 1. Essa foi a nossa parte 1, pessoal. Então, até mais, até a próxima.